Ah, mas eu nasci assim. Ei, ser cristão é nascer todos os dias de novo. Então não importa se você nasceu assim, nesta condição, neste estado, neste gênero. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você, quando foi ali para fazer 18 anos, você ficou ansioso para chegar nos 18? Quem aqui ficou ansioso para fazer 18? Veja a hora de fazer 18 anos. Hã? Quem achou que com 18 anos seria dono do seu próprio nariz? Quem teve essa ilusão, hein? Né? A gente fica ansioso, né, para fazer 18 anos. E talvez uma das ansiedades, talvez, eu acho, tá? Talvez tenha mudado, mas a minha impressão, os meninos principalmente ficam ansiosos, né, para poder, dirigir, né? Tirar a carteira de motorista. Veja a hora de fazer 18 anos, porque daí eu vou pegar o carro, e aí eu vou fazer, eu vou acontecer. Vai nada, não vai. A vida é muito mais complexa, né, irmãos e irmãs? Mas há um desejo natural dentro de nós, da nossa natureza, né? O desejo por autonomia, por sermos autônomos ou independentes. E aí a gente tem essa ideia de que com 18 anos, chega a isso. Né? Ter o poder de poder fazer aquilo que nós temos vontade de fazer. Então dentro de nós há esse desejo, essa vontade inata. Eu quero então remeter, irmãos e irmãs, a construção da onde vem isso. Da onde que vem esse desejo, né, de autonomia, de independência, de fazer a nossa vontade? Tudo começa no Éden, ali no princípio, aonde a vontade de Deus era plenamente vivida na terra. E aí, por conta da queda, o ser humano passou a acreditar que a sua independência, a sua vontade, deveria ser atendida. O ser humano passa a viver a partir de uma realidade meramente terrena, humana e limitada. O desejo do Pai, através de Cristo, era exatamente resgatar a humanidade. E é por isso que Jesus veio, para pregar esta mensagem e dizer a todos nós que é possível revivermos novamente a plenitude da vontade de Deus aqui na terra. É para isso que Jesus veio, para resgatar isso e pregar sobre isso. Dentro desse contexto, Jesus ensina então os discípulos muitas coisas, entre elas ensina a orar. E aí no Evangelho de João, esse contexto ele é mais explícito ainda, porque os discípulos chegam até Jesus e dizem assim: Jesus, olha, os discípulos de João, eles têm uma oração, eles têm um princípio, eles têm um código de fé. Como que a gente ora? O que a gente acredita? Em outras palavras, é isso que eles estão perguntando. Jesus ensina-nos a orar. E aí Jesus está fazendo exatamente isso. Aqui dentro é o mesmo texto, mas aqui um contexto um pouco diferente. Jesus está ensinando a orar. E aí ele vai dizer: olha, quando vocês orarem, desejem uma coisa. Quando vocês orarem, busquem uma coisa. O versículo 9, ele traz essa ideia, né? Portanto, vós orareis assim. É assim que vocês devem orar. E se você olhar o contexto anterior, do versículo 5 ao versículo 8, Jesus está dizendo exatamente como se deve orar. Vocês devem orar assim. Vocês devem orar desejando a vontade do Pai aqui na terra. Vocês devem orar desejando que a vontade do Pai seja feita aqui na terra. Essa é a primeira instrução de Jesus ao ensinar os seus discípulos a orar. Perceba isso. Ao ensinar os discípulos a orar, a primeira coisa que Jesus ensina para eles é: queiram, busquem, desejem viver a vontade do Pai aqui na terra. Portanto, irmãos e irmãs, mais do que um slogan, mais do que uma ideia para te atrair, mais do que algo que vai nos sensibilizar, não é apenas um tema, seja assim na terra como no céu. Eu sei que a frase é boa, porque é de Jesus, eu sei que o logo ficou bonito, eu que fiz, mas irmãos e irmãs, não é sobre isso. Não é sobre isso, é sobre verdadeiramente desejarmos viver a realidade do céu aqui na terra. Não é uma ideia, não é uma possibilidade, não é algo hipotético, é uma realidade. É possível viver o céu aqui na terra, mas isso é para aqueles que desejam isso, é para aqueles que querem isso.
Quantos desejam? Amém? Glória a Deus. Jesus, no céu, vivia a vontade do seu Pai plenamente. Por isso, quando ele ora, clamando ao Pai, porque esta é a oração dele, mais do que ensinar a orar, Jesus, ele próprio está orando, ele ensina fazendo. Então, quando ele ora, ele está clamando ao Pai: Pai, aquilo que eu vivia em plenitude contigo na glória, na eternidade, Senhor, papai, eu quero viver aqui na terra também. Jesus está desejando isso. Pai, eu quero viver a tua vontade aqui na terra. Sendo conhecedor íntimo do que é viver a vontade do Pai, Jesus está ensinando para os seus discípulos: ei, discípulos, ei, meus amigos, desejem isso também, queiram viver essa realidade aqui na terra, porque é possível. Viver a vontade do Pai aqui na terra significa submeter a nossa vontade totalmente à plenitude e à soberania da vontade dele. Afinal de contas, a oração inicia Jesus deixando muito claro de que este Pai, ele exerce também um outro papel. Ele é Senhor, porque se há um reino, há um Senhor, há um rei, há alguém que é soberano. Então, essa vontade soberana deste Senhor, é esta vontade que Jesus está clamando: Senhor, faz a tua vontade aqui na terra. Eu quero viver esta vontade. A palavra telema, a palavra grega para vontade, é mais do que um desejo, é mais do que um querer, mas significa propósito, intenção deliberada, plano ativo de Deus. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, não é apenas o que Deus quer, mas é o que Deus já decidiu realizar. Isso é o que significa telema, vontade. Ou seja, Jesus está dizendo que no reino do seu Pai, a vontade dele é aquilo que ele determina, é aquilo que já está realizado na eternidade, é a sua vontade soberana. Em outras palavras, Jesus está orientando os seus discípulos a desejarem a soberania de Deus. Vocês querem saber o que é bom mesmo? Vocês querem saber o que é caminhar comigo? Vocês querem aprender a orar? Vocês querem saber o que vocês devem desejar? Desejem a soberania de Deus na sua vida. Deseje a soberania de Deus na vida dos seus filhos. Deseje a soberania de Deus na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, nesta igreja. A palavra final, a decisão, o propósito precisa ser aquilo que está no coração do Pai. Caso contrário, sabe o que acontece, irmãos e irmãs? Nós nunca viveremos a realidade do céu aqui na terra. Podemos aprender, podemos ouvir, mas se a vontade dele não for soberana, jamais essa realidade será verdade nas nossas vidas. Não é possível viver o céu na terra se a sua vontade é que prevalece. Se quem está no comando é você, o que Deus tem para nós é celestial. O que Deus tem para nós é algo que transcende esta realidade material, concreta, limitada. Mas isso só é vivido quando a vontade dele se estabelece. Paulo, ao escrever aos Romanos, incentiva seus irmãos a viverem o telema de Deus, a vontade de Deus. Esse é o segundo texto que eu quero ler com você, irmão e irmã. Romanos 12, os versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2 nos dizem assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que Paulo era alguém que vivia a partir da realidade da lei. Era alguém que, a partir da sua capacidade humana de interpretar e viver a lei, conduzia a sua vida a partir desta lógica.
Ou seja, irmãos e irmãs, Paulo estava limitado a esta realidade terrena, ele estava limitado e condicionado à sua vontade e ao seu querer, a sua capacidade de colocar em prática aquilo que ele acreditava. Então, a vida de Paulo estava estruturada a partir da lei e da vivência da lei. Mas, quando ele experimentou a graça revelada em Jesus, ele submeteu a sua vontade à vontade de Deus. O texto vai dizer assim, que quando ele se encontrou com a sublimidade do Evangelho, tudo o que ele conhecia, tudo o que ele sabia, se tornou algo inferior, se tornou algo desprezível diante da graça e do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo fez diante da graça de Jesus? Ele escolheu viver o céu na terra. Escolheu então viver a partir da soberania do Pai, porque ela é boa, perfeita e agradável. É isso que acontece, irmãos e irmãs. Hoje a gente foi lá no emissário para almoçar lá, estava tendo uma feirinha lá, tal, fomos comer lá. Aí a gente sentou olhando para o mar. E a pastora fez o seguinte comentário: em São Paulo a gente não tem isso, né? O pastor Jeff deu risada mais forte aqui, porque para ele faz mais sentido agora, né? Irmãos e irmãs, não tem como comparar você almoçar olhando para o mar, né? Aquela coisa maravilhosa. Sabe o que Paulo está falando? Gente, eu era muito conhecedor, eu era muito estudado, eu era poderoso, eu era um homem respeitado, eu tinha todos os atributos que um homem gostaria de ter naquela época, mas quando eu me deparei com Cristo, com Jesus, o meu Senhor, eu descobri que a minha vontade não vale nada, mas a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Não tem comparação. Por isso esta frase que a gente conhece tanto e a gente gosta tanto de usá-la, e tem que usar mesmo: a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Por isso, Paulo não apenas pede, ele não está dando um conselho. A primeira palavra do versículo 1 no capítulo 12 é rogo-vos. Ele faz uma súplica persistente de alguém que deseja algo de muito bom para outra pessoa. Isso significa rogar. Quando eu estou rogando, eu estou tentando convencer a pessoa, falar: olha, é muito bom, experimenta. Irmãos, rogar é isso. Paulo não está falando: gente, talvez seja melhor a vontade do Pai, viu? Talvez vocês não, por favor, acredite em mim, aceita o que eu estou falando. Ele está rogando, ele está insistindo. Paulo está dizendo assim: abram mão da sua vontade humana, porque a nossa vontade, ela é terrena, ela é limitada, mas nós podemos experimentar uma vontade que é soberana, e quando nós a experimentamos, nós vivemos o céu na terra. Ei, abra mão da forma como você vive, abra mão da sua vontade, porque tem algo muito melhor. É isso que Paulo está dizendo. Se Jesus, irmãos e irmãs, nos ensina a orar, Paulo nos ensina a viver. Se Jesus está ensinando assim: olha, deseje, busque a vontade do Pai, Paulo está ensinando a gente como que a gente faz isso. Como que eu experimento esta vontade? Como eu posso viver a soberania de Deus? Como que essa vontade soberana se estabelece na nossa vida? Primeiro, através de uma entrega total. Diga: entrega total. Através de uma entrega total. A primeira instrução de Paulo é: apresentem vossos corpos como sacrifício vivo. A ideia de entregar o corpo como sacrifício nos dá, irmãos e irmãs, a dimensão de que não se trata apenas de uma vontade, de um desejo passageiro. Não é sobre entregar alguns pensamentos, algumas ideias, entregar os nossos sentimentos, mas a ideia por trás aqui é uma entrega diária das nossas atitudes e decisões concretas. Por isso Paulo, intencionalmente, opta pela palavra corpo, porque ele está falando da concretude mesmo, do dia a dia, do que a gente faz no nosso dia a dia, das nossas escolhas diárias, do nosso levantar, do nosso deitar. Paulo está falando da matéria, do corpo, daquilo que é concreto, e ele está falando assim: entregue isto ao Senhor. Ele está saindo do campo das ideias, e ele está dizendo assim: olha, eu estou falando do dia a dia, do cotidiano.
de algo que é concreto, o nosso corpo, faça esse sacrifício. E sim, irmão e irmã, a vida cristã, ela é sacrificial. Exige de nós sacrifício. Sabe por quê? Nós temos que sacrificar todos os dias o nosso ego. Temos que sacrificar as nossas vaidades. Temos que sacrificar os nossos impulsos. Submetemos a nossa vontade, o nosso querer, à vontade do Senhor. Sim, é necessário fazer um sacrifício. Por isso, irmãos e irmãs, não existe vida cristã sem entrega, sem renúncia, sem sacrifício. Ah, mas eu nasci assim. Ei, ser cristão é nascer todos os dias de novo. Então não importa se você nasceu assim, nesta condição, neste estado, neste gênero, mas eu nasci assim. Ei, Jesus morreu para que eu e você pudéssemos nascer de novo. Ei, Jesus ressuscitou para que a nossa vida fosse apagada, fosse anulada, fosse deixada para trás, para que nós possamos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ei, as coisas velhas ficaram para trás, aqueles que estão em Cristo Jesus vivem coisas novas. Eu creio nisso, irmão e irmã, por isso eu prego. Por isso eu vivo esse evangelho. Por isso eu abracei esta causa. Sabe por quê? Eu creio no poder do evangelho. Não tem vida que não possa ser transformada. Não há pessoa que não possa ser mudada. E não é por convencimento, não é pela nossa força, mas é pelo poder da palavra de Deus. Nisto eu creio, irmão e irmã. Esse sacrifício, esta entrega diária é consciente. Não se trata de um evento, mas trata-se de uma entrega contínua, é um estilo de vida. Gente, tem muita gente emocionada hoje. Muita gente emocionada. Muita gente que se move a partir do arrepio, do calor do momento. E isso tem pouco a ver com ser cristão, tá bom? Ser cristão é todos os dias, pela manhã, olhar para o espelho e falar assim: meu Deus, eu só vou dar condição de ganhar esse dia, de vencer esse dia, se o Senhor for comigo. Quem acorda e olha no espelho e fala assim: acho melhor voltar para a cama? Hã? Tem dia que é noite, né, gente? Oh, meu Deus. A gente só dá conta, gente, pela misericórdia de Deus. É pela graça de Deus, não tem outra. Não tem outro caminho. Portanto, percebe que é muito mais sobre uma decisão consciente. Ei, eu sei que sou pecador, eu sei que sou limitado, mas a graça me alcançou. Então se esse dia vai dar certo, é só porque Ele vai comigo, é só porque Ele me ama, é só porque Ele me protege, é só porque Ele me livra. E eu conscientemente preciso saber disso e tomar essa decisão de não fazer a minha vontade naquele dia, mas submeter a minha vontade à vontade dele, que é soberana. A expressão sacrifício vivo é quase paradoxal, irmão e irmã, porque nenhum sacrifício fica vivo depois do sacrifício. A expressão que Paulo empresta aqui é a ideia do sacrifício de animais mesmo, no contexto da liturgia, do sábado, do sacramento. Então não tem animal nenhum depois de ser sacrificado ficar vivo. Que sacrifício vivo é esse? É sobre isso que Paulo está nos dizendo. É sobre uma entrega total. Uma entrega de todo o nosso ser, uma entrega da nossa vida, do nosso respirar, deste corpo. E quando eu entrego para ser sacrificado, sabe o que eu encontro? A vida. Por isso é um sacrifício vivo. Está dando para entender quando Paulo fala assim? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim o morrer é lucro. Está dando para entender por que ele fala isso? Esse é o nosso culto racional. Ou seja, adoramos a Deus, nos conscientizando todos os dias de que temos que entregar totalmente a nossa vontade para Ele. Totalmente. Estou com vontade de divorciar, entrega para Ele. Não, pastor, divórcio eu nunca pensei, mas em assassinato algumas vezes. Entrega para Ele também.
Estou com vontade de sair da igreja, entrega para Ele. Estou com vontade de mudar de cidade, entrega para Ele. Estou com vontade de largar tudo, entrega para Ele. Uma entrega total, todos os dias. Quantas vezes, pastor, quantos dias de vida você terá nessa terra? Essa quantidade de vezes. E às vezes no mesmo dia uma dúzia de vezes, hein? Essa semana, gente, eu estou ficando craque em não mandar mensagem de WhatsApp, pastor Jefferson. Estou ficando bom em não mandar mensagem. Eu ia mandar um áudio, aí gravei o áudio, ouvi, falei, tá muito ruim isso aqui. Mandei para mim mesmo. Aí gravei outro. Eu tenho gravado pelo menos uns 5 áudios diferentes. Para chegar à conclusão, Nília, que não deveria mandar nenhum áudio. Ai, que vontade de mandar aquele áudio. Está guardado lá ainda. Não é a minha vontade, é a dele. E você faz o que com a sua vontade, pastor? Dobra ela bem bonitinho. Joga um pouquinho de sal, de pimenta e ó, engulo a minha vontade. Porque ela não é boa, ela não é perfeita e ela não é agradável. Paulo está dizendo que se queremos viver a soberania da vontade de Deus em nossas vidas, precisamos decidir por Cristo todos os dias. É uma entrega progressiva, constante e racional. Quero te perguntar, irmão, o que você precisa entregar hoje ao Senhor? Que área da sua vida não está no controle dele ainda? O que você precisa entregar para o Senhor hoje? Que situação que você está lutando, você está se esforçando, você já tentou, você já foi, você já voltou, e só falta Deus desenhar para você. Ei, entrega para mim, entrega essa situação que é insolúvel para você, que está te pesando, que está te cansando, entrega para mim. Deixa eu te perguntar, que pessoa você precisa entregar para o Senhor? Que lembrança você precisa entregar ao Senhor? Talvez uma lembrança muito boa do passado, e aí você está preso nesse passado. Ai, como era bom lá e tal. Para quem não sabe, o pastor Jefferson está plantando a 2ª igreja do ministério dele. Plantou uma igreja em Diadema. Vira e mexe, se você conversar com ele, ele fala de forma saudosa de Diadema. Lá em Diadema, lá em Diadema. Daqui uns anos, longos anos, ele vai falar assim, ai, que saudade do Guarujá. E quando ele comparar Diadema e Guarujá, né? E às vezes, irmãos, nós estamos presos naquela lembrança. Foi muito bom, foi muito prazeroso. Mas Deus tem coisa nova para mim e para você hoje. Ou o contrário, você está preso numa lembrança muito triste. Te feriram, te magoaram, te abandonaram. A pessoa morreu na hora errada, não era para ela morrer. E aquela dor está te corroendo, aquela dor está te consumindo. Entregue ao Senhor. Como que nós vivemos a soberania de Deus? Segundo lugar, através de um inconformismo santo. Diga, inconformismo santo. Quase um trava-língua, né? Vivemos através de um inconformismo santo. Sabe o que eu vejo, irmãos e irmãs, sobre estar inconformado? E aqui eu abro um parênteses. Eu vejo muita gente inconformada com a condição da nossa nação. E não que não mereça o nosso inconformismo. Eu vejo muita gente revoltada. Eu vejo muita gente brava. Mas sabe o que eu vejo muito pouco? Gente convertendo todo esse inconformismo em intercessão e clamor àquele que está no controle de todas as coisas. É muita manifestação nas redes sociais, é muita braveza, é muito tudo e pouco joelho no chão. Fecha parênteses. Dentro do contexto que Paulo está instruindo a não se conformar, nós temos aqui pelo menos 2 direções. Ele vai dizer, não vos conformeis com este século, com aquilo que nós estamos vivendo, com a realidade presente. Ele vai em 2 direções pelo menos. Primeiro, não se conformar
é não tomar a forma deste mundo. Ou seja, não se portar e viver conforme a forma deste mundo. Em outras palavras, não permitir que este mundo te influencie de uma tal forma que você passe a viver da forma do mundo. Paulo está dizendo, não tome a forma do mundo. Pessoas que desejam viver o céu na terra não são regidas por sua vontade de viver a partir dos padrões e dos valores desta vida, mas está comprometida em agradar e fazer a vontade de Deus. Já dizia a nossa mãe, você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo no trabalho faz assim. Ah, mas todo mundo no meu ramo de trabalho faz assim, pastor. Se eu não fizer, eu vou ficar para trás. O nome disso é falta de fé. Se você não recolhe os impostos como tem que recolher, se você achou um jeitinho de driblar qualquer tipo de arrecadação, eu tenho certeza, irmãos e irmãs, Deus não tem prazer em te abençoar. Deus não tem nada a ver com coisa escusa, errada. Pense nisso. Deus é 100% santo. Mas pastor, se eu fizer isso, não vai dar, não vai acontecer. Tudo bem, meu irmão, você pegou Deus e colocou ele dentro de uma caixinha de fósforo. Esse é o tamanho do teu Deus. O meu Deus me diz o seguinte, eu pago todos os meus impostos, eu sou honesto com tudo que eu tenho que fazer, e Ele vai me fazer prosperar, para mostrar que Ele é um Deus justo, e envergonhar quem está fazendo tudo errado, e está ganhando menos que eu. Gostaria muito de ouvir um amém para isso. Integridade, irmãos e irmãs. Nós não somos todo mundo. Não somos todo mundo. Então, Paulo está aqui direcionando, não tome a forma deste mundo. Porque se você tiver a forma deste mundo, você não estará vivendo a soberania de Deus, logo você não vai viver o céu na terra. Em segundo lugar, a instrução de Paulo vai na direção de que devemos ficar inconformados, indignados. Devemos olhar para toda forma de injustiça, toda forma de pecado, todo sinal de morte que nos cerca e não aceitar isso como algo natural. Não pode ser natural, irmãos e irmãs, a chamada doença do século. Não pode ser chamado, não pode ser natural a gente achar que é normal tanta gente com depressão. Não é normal, irmãos e irmãs. E aqui não há nenhum juízo de valor, pelo contrário, eu sou de uma família, a pastora também, desse contexto. Mas a gente vai normalizando algumas coisas, vai naturalizando algumas coisas. Ei, eu creio num Deus de cura, num Deus de libertação, num Deus que derrama óleo de alegria, e toda tristeza, toda angústia, todo espírito de morte vai embora. É nisso que cremos. Mas pastor, eu tomo remédio, continue tomando, até que Deus te cure, ou Ele volte. Pastor, amanhã eu estou ligando para minha terapeuta, não faço mais terapia. Não faz isso, irmão e irmã. Senão ninguém te aguenta. Faz isso não. Nós precisamos de ajuda. Precisamos de todos os recursos que nós podemos ter. Mas a ajuda maior vem daquele que pode curar. Então a gente normaliza algumas coisas que não são normais, irmãos e irmãs. Nós temos que ficar inconformados com isso. Isso porque a vontade de Deus é a nossa santificação. A vontade de Deus é uma vida abundante, é uma vida de Deus, que é uma vida plena que Deus tem para nós, irmãos e irmãs. Deus não se adapta, Deus não toma a forma deste mundo, Deus também não aceita e não se conforma com o sofrimento dos seus filhos. Por isso, Paulo nos instrui, sejam inconformados com essa realidade terrena, humana e limitada. Portanto, irmãos e irmãs, seja em nós, seja no nosso estilo de vida, seja ao nosso redor, nós devemos buscar viver na forma do céu. Quero te perguntar, irmão e irmã, o que Deus precisa tratar na sua vida hoje? O que Ele precisa corrigir hoje? Que área da sua vida tem mais a forma deste mundo do que a forma do céu? Que princípios, que valores, que forma a sua vida tem tomado, que nada tem a ver com a cultura, com os valores, com os princípios do reino de Deus.
Terceiro e último lugar, como que nós vivemos a soberania de Deus na nossa vida? Através de uma nova mentalidade. Diga, nova mentalidade. Talvez aqui estejamos, irmãos e irmãs, diante da instrução paulina mais profunda. A instrução mais comprometedora. Se até aqui, Paulo fala sobre uma entrega de atitude, de comportamento, sobre não se conformar com as coisas, como as coisas estão. Agora, ele fala do que gera tudo isso. Vivemos em tempos no qual as pessoas valorizam muito mais a performance em detrimento da essência, em detrimento do próprio caráter. Infelizmente, existem crentes sabor crente. Por que só os juvenis deram risada agora? Você que tem mais de 120 anos não sabe do que eu estou falando, né? Tem um rapaz na internet que estava vendendo energético. A pessoa tomou e falou, mas isso aqui não é energético. Ele falou, sabor energético. Deixa eu te falar, irmão e irmã, por incrível que pareça, tem crente, sabor crente. A gente aprende a falar o evangeliquez, paz do Senhor. Se a pessoa te cumprimentar assim, varão de Deus, esse é crente, esse é prateleira de cima. A gente aprende alguns jargões, irmãos. A gente aprende a hora certa de levantar a mão na hora do louvor. A gente aprende uns trem aí que parece que é crente, a gente copia essas coisas, vamos performar. Por que essa realidade está presente no nosso meio? Porque a ênfase não está na mudança de dentro para fora. Basta parecer, não precisa ser. Aí é que está a raiz do problema. Sem a disposição de renovar ou transformar a nossa mente, jamais nos submeteremos à vontade do Pai. E muito menos viveremos a realidade do céu. Tudo começa na nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui está a chave de tudo. O que rege a minha cosmovisão, ou seja, a minha visão de mundo, o que rege as minhas escolhas, as minhas decisões, é a minha mentalidade. Por isso, Paulo diz que sem uma metanoia, sem uma mudança de mente, nós não experimentaremos a vontade de Deus. Por isso, irmão e irmã, frases do tipo, eu sou assim mesmo, eu aprendi assim e não vou mudar. Se não mudou até agora, não muda mais. Estas frases não cabem na boca de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. Porque a nossa vivência, a nossa prática de fé pressupõe mudança. Todos os dias. E uma mudança que é de dentro para fora. Sabia que crente vai passando o tempo, vai ficando mais bonito? Você sabia disso? Até a Mônica acha isso, não acha, Mônica? Esse rapaz do seu lado aí melhorou, né? A gente usa muito essa frase lá em casa. Você está envelhecendo bem. Ela fala mais isso para mim do que eu para ela. Irmãos e irmãs, nós estamos em constante transformação e mudança. Em todas as áreas da nossa vida. Mas a principal delas tem que ser o nosso caráter, que está sendo forjado diariamente por Deus. O diabo, irmão e irmã, sabendo disso, age em nossas vidas, buscando construir bloqueios e barreiras na nossa mente. O que Paulo vem chamar para nós de fortalezas da mente, que nos impedem de ouvir e discernir a voz de Deus. Então, irmãos e irmãs, a nossa mente, a nossa forma de pensar, ela vai se enrijecendo, ela vai se endurecendo, ela vai ficando bitolada, presa. A única pessoa interessada em fazer isso na nossa vida é o diabo.
Ei, que quer que você pense que não muda mais, que não tem mais solução, eu sou assim mesmo, eu quero ver alguém me convencer do contrário. Diabo que põe esse tipo de ideia na nossa cabeça, e a nossa cabeça vai ficando blindada, presa daquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas, daquilo que o Espírito Santo deseja nos convencer. Irmão, irmã, hoje o Senhor deseja destravar a sua mente. Hoje o Senhor deseja desbloquear os seus pensamentos. Hoje Deus quer te dar uma nova forma de pensar. Nas próprias palavras do apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo. Ei, que coisa maravilhosa! A mente de Cristo é assim. Ele olha para Pedro, chucro, teimoso, impulsivo, e ele olha para aquele homem com uma nova mentalidade e enxerga tudo aquilo que Pedro pode ser. Essa é a mente de Cristo. É a mente que olha um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe e fala, dá para alimentar uma multidão. Essa é a mente de Cristo. Essa é a mente de Cristo. É um Jesus que vê os discípulos, eu e você, no meio da tempestade, no barco, precisando de socorro, precisando de ajuda, e ele olha do alto do monte. Essa é a mente de Cristo. Eu acho que eu consigo chegar até lá. Essa é a mente de Cristo. Quantos desejam ter a mente de Cristo, irmãos e irmãs? Uma mentalidade que faz a gente viver, enxergar e viver todos os dias a realidade do céu. Quantos desejam viver o céu na terra? Essa é a pergunta, irmãos e irmãs, que tem nos conduzido, que tem nos movido nos últimos meses. Quantos querem viver a realidade do céu na terra? Então, irmão e irmã, permita que a vontade soberana de Deus reine em suas atitudes, reine em seu coração, reine nos ambientes aonde você está, mas sobretudo, que a vontade soberana do Senhor reine na sua mente. Submeta a sua vontade à vontade daquele que é soberano. Se há áreas na sua vida, irmão e irmã, que você reconhece que a sua vontade tem prevalecido e não a vontade de Deus. Se há áreas na sua vida que você entende que é você que está no controle e não o Senhor, eu quero te convidar a vir para o altar, para orarmos juntos. E quem sabe você possa dizer para o Senhor, Senhor, eu não quero mais a minha vontade para o meu casamento, para a minha vida ministerial, para os meus sonhos, para os meus planos. Eu não quero mais a minha vontade para a vida dos meus filhos. Eu quero a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu quero, irmão e irmã, nessa noite, ser o primeiro a me colocar aqui no altar. Há áreas, há situações, há coisas na minha vida que eu percebo que muitas vezes sou eu que estou no controle. Eu é que quero. Eu quero fazer do meu jeito, da minha vontade, no meu tempo. Mas eu quero declarar para o Senhor nessa noite, eu não quero mais a minha vontade. Para minha casa, para minha família, para o meu ministério. Eu quero a vontade soberana do Senhor. Amém?